Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Podcast Max, o podcast da Inset Max. Eu sou o Thiago, coordenador técnico da Inset Max, biólogo de formação. E hoje estamos aqui com o Marcos, o nosso gerente geral, Marcos Takeaki. Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, Thiago, tudo bem? Tudo bem, e você? Em primeiro lugar aí, obrigado pelo convite. Bacana. É muito bacana essa iniciativa da Inset Max ter um podcast. Muito bacana. Vamos discutir aqui sobre os principais desafios, né, das empresas de controle de pragas profissional. Falar um pouquinho também sobre o mercado em geral, enfim. Estou à disposição, vamos bater um papo aqui. É bem bacana, pessoal, só para vocês entenderem, eu e o Marcos nós nos conhecemos faz um bom tempo aí, a gente tem um bom relacionamento, é sempre um prazer receber uma pessoa com a experiência que ele tem, tá? Como o Marcos disse, hoje a gente vai falar sobre o mercado profissional de controle de pragas, e eu acho, Marcos, que a gente poderia começar a falar sobre o mercado, uma visão geral dele, que ele tem, número de empresas mais ou menos, que pode ser representativo aí para a gente, enfim. Tá. Cara, esse mercado, ele deve ser um mercado de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? E o interessante é que, como qualquer outro lugar, você tem poucas empresas grandes e muitas empresas pequenas, né? A gente deve ter em torno de 10 mil empresas no Brasil. Dessas 10 mil, eu diria que em torno de 50 tem um faturamento expressivo, né? De empresas de médio porte para cima. Mas a grande maioria são as pequenas empresas, né? São empresas com um funcionário apenas, né? A gente fala que é uma empresa de uma pessoa só. Sim. É uma empresa que vende, uma pessoa que vende, uma pessoa que executa o serviço, uma pessoa que faz o pós-venda. Eles fazem tudo, absolutamente tudo. E, enfim, como qualquer outro tipo de mercado, a gente tem problemas, tem dificuldades, mas também é um mercado muito prazeroso, né? Eu estou praticamente há 20 anos, né, nesse mercado. Sim. E a gente não consegue se desapegar das baratas. É muito bacana isso, eu gosto muito de trabalhar com esse mercado. Enfim, a gente sente bastante prazer e gosta muito de ajudar as empresas, né? Então, eu tenho como princípio isso, né, de poder ajudar as empresas a serem melhores. E eu acho que esse podcast ele pode assumir esse papel. Perfeito. A gente tem condição de ajudar um pouquinho essas empresas, ajudar os profissionais desse segmento. E estamos à disposição para conversar com você sobre o assunto que você quiser, desde que esteja relacionado ao controle de pragas profissional. Gente, né? A gente vai focar na empresa, no mercado, tá, gente? E tem uma informação muito importante que o Marcos passou, que você passou, Marcos, bem interessante, dessa questão do tamanho das empresas, né? Tamanho físico, quantidade de funcionários, porque hoje realmente é uma realidade, a gente tem visitado as empresas de controle de pragas no Brasil todo, e a gente realmente percebe essa característica, né? O que não significa necessariamente que a empresa está certa ou errada em ter um número X de funcionários, né? No entanto que a gente sabe que quanto mais trabalho vai dar, vai ter um faturamento maior, mas também vai ter um custo maior e às vezes o lucro da pessoa não é tão expressivo como deveria ser, né? Existe uma grande dificuldade, a empresa começa a crescer e a dificuldade é a padronização. Então, eu tenho, 10 operadores e nenhum deles trabalha igual. Então, esse é o desafio, talvez, das empresas maiores. Em contrapartida, as empresas pequenas, elas têm outros tipos de desafios, né? Então, elas não têm, têm dificuldade na gestão das empresas. Porque, de uma forma geral, os donos de empresa de controle de pragas, eles vieram de outras empresas. Então, eles eram operadores e aí viram ali uma oportunidade de fazer um dinheiro. Eu vou montar minha empresa também. A grande maioria sabe matar barata, sabe matar roedor, sabe matar escorpião, mas eles não sabem administrar uma empresa. E é aí que começam os grandes problemas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma variação de preços muito grande. Então tem empresas praticando preços baixos e outras empresas praticando preços altos. E isso é muito complicado, né? Porque, de uma forma geral, quando você vende um serviço, né, o valor que você consegue agregar, ele não é muito diferente. Ou, teoricamente, não deveria ser tão diferente. Tá? Então, essa é uma grande dificuldade que as empresas têm de manter uma política de preço, por exemplo, né? Gente, é até interessante, mais uma vez, né? Você comentou, Marcos, sobre essa questão de como as empresas fazem o gerenciamento disso, né? E, realmente, o ramo, ele é um ramo técnico, mas que também exige muito da parte de gestão.
E conforme as empresas vão crescendo, isso se torna cada vez mais necessário e mais difícil. Tanto que, como é uma prestação de serviço, existe até essa questão das características que os serviços têm. Né? O serviço tem algumas características e uma delas é justamente essa questão da inseparabilidade. Né? O serviço ele tem muito dessa questão da particularidade. Como o serviço ele acaba sendo, por exemplo, executado por pessoas, cada um vai ter ali a sua característica. O que eu quero dizer com isso, né? Resumindo, né, gente, temos 3 operadores numa empresa de controle de pragas. Os 3 vão fazer um serviço de controle de baratas. Um vai até o local, faz um polvilhamento, o outro não faz polvilhamento, só faz pulverização, e o outro só trata com gel. Cada um tem uma maneira ali de tratar a barata, mas se a empresa ela tiver aquilo muito bem padronizado, ajudaria demais nessa questão, né, Marcos? Essa padronização a gente consegue, obviamente, passa desde o início, quando você faz o processo de seleção e contratação. Então, você tem que pegar pessoas que são pessoas que têm uma certa facilidade com metodologia, né? Pessoas organizadas, pessoas que saibam interpretar um procedimento, por exemplo, né? E dali por diante da mesma coisa, aí passa por treinamento, né? A gente tem que treinar as pessoas de forma adequada. Inclusive, assim, a Insetmax é uma das empresas que mais investe em treinamento no Brasil para as empresas de controle de pragas. A gente tem cursos online, cursos presenciais, enfim, uma série de ferramentas que vão ajudar as empresas a ter o quê? Um padrão de serviço, né, Thiago? Exatamente. É até interessante porque tem a variabilidade, né? E quanto mais treino a equipe tiver, melhor ela vai estar preparada, mais uniforme ela estará preparada. E dentro disso, a gente também tem que pensar e tem que orientar o pessoal que eles têm que ter gente para fazer esse serviço também. Né? E como você bem destacou, a gente tem trabalhado muito nessa questão do suporte dos treinamentos. Não só técnicos, como também de gestão, marketing, vendas. O Marcos faz bastante isso, eu faço bastante isso. Então, é uma coisa bem interessante que a gente está oferecendo. E aí entra um papel, antes da gente entrar em mais detalhes disso, só para passar uma coisa mais superficial, né, antes da gente adentrar, tem o papel do responsável técnico. Né? Verdade. Hoje, uma empresa de controle de pragas, ela precisa ter um responsável técnico. E o que eu tenho visto, Marcos, você também deve ter visto isso, é que a maioria dessas empresas pequenas não tem um responsável técnico presente, fixo no local, né? Exatamente. E assim, não são só as empresas pequenas. O que a gente percebe muitas vezes é que o responsável técnico ele é pro forma. Ele está ali para assinar um papel, mas ele não participa do dia a dia da empresa. E isso é muito ruim, né? Porque justamente essa pessoa, esse profissional, ele tem a responsabilidade maior de formar pessoas, de fazer os treinamentos, de exigir uma padronização. Outra coisa muito importante, definir portfólio de produto, entender qual é assim, a estratégia que a empresa usa do ponto de vista de controle de pragas e usar os produtos e equipamentos adequados. Então, esse profissional ele é extremamente importante. A gente estava falando sobre de ser uma profissão técnica, de ser um segmento técnico, né? Então, se você não tem um profissional desse na sua empresa, a gente perde muito valor, né? E às vezes as pessoas pagam um valor mensal para ter uma assinatura. Isso é o que a gente percebe na prática, no dia a dia, né? E de repente seria interessante você pagar um valor a mais, de repente, e realmente exigir que esse profissional fizesse o trabalho no dia a dia. Dessa forma, eu acho que o mercado ele teria assim, um ganho muito grande. A gente conseguiria agregar valor, conseguiria realmente começar a discutir tecnicamente, né, de uma forma mais ampla e mais correta. A gente percebe, às vezes, que o cliente ele fica com muitas dúvidas, né, sobre o controle de pragas e a pessoa não é capaz de explicar os motivos e as técnicas que estão sendo utilizadas, né? Então, acho que o papel do responsável técnico ele é muito importante. Sim. Existe o Zé Canetinha, né? O cara que visita a empresa uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. E nisso que você estava falando, Marcos, até é interessante, né? Porque a gente falou do treinamento e falou do responsável técnico. A empresa de controle de pragas, ela não tem que direcionar
única e exclusivamente os treinamentos, né, terceirizar, digamos assim, né, responsabilizar outras pessoas, mas sim dar foco. O responsável técnico tem que dar o foco para aquilo, né? Preparar a equipe, falando sobre biologia, comportamento da praga, sobre os métodos de controle, os equipamentos a serem utilizados, o portfólio, como você bem disse, estabelecer a ordem de serviço, a ordem de execução de serviço, quais são os procedimentos. O POP é um documento extremamente importante, o procedimento operacional padrão, para cada tipo de serviço, para que exista justamente essa padronização, para que não saia muito desse foco, né? Os relatórios de avaliação do local. Eu acho que o responsável técnico ele tem que estar presente no cliente, sendo um cliente controlado ou um cliente com maior índice de infestação, ele tem que estar lá para justamente avaliar essa questão. Esse ponto que você tocou é bem bacana, né? Porque entra num outro aspecto da prestação de serviços, né? Que é você demonstrar a eficiência e eficácia do seu serviço. E eu acho que o papel do responsável técnico também passa por isso. Então, quando você falou em relatório, eu logo pensei nisso, porque um relatório é uma evidência física de que você executou o serviço, que você teve ali. Um relatório com fotos tem mais valor ainda, né? Então, assim, a gente precisa, as empresas, né, precisam começar a entender que o papel do responsável técnico é muito mais além do que você simplesmente fazer uma assinatura. Eles conseguem agregar valor, e eu acho que isso é interessante. Você consegue, por exemplo, não só com relatórios, mas você tem hoje ferramentas 1000 para você gerar valor, né? Que são as evidências físicas, por exemplo, aplicativos de operacionais, de controle operacional, para saber se o seu técnico está chegando no serviço no horário correto, se ele está saindo no horário correto, enfim, uma série de ferramentas, né? Que o responsável técnico tem obrigação de colocar em prática no dia a dia da empresa, né? Sim. Você ainda comentou, Marcos, a gente tem que fazer o nosso merchan também, né? Verdade. Logo, logo vocês vão receber em massa aí, gente, um conteúdo bastante bacana sobre essa questão de um aplicativo operacional chamado Control Max. E ele vai ajudar bastante nisso que o Marcos está comentando, né, Marcos? Ele vai tangibilizar essa questão de vários tipos de serviços, tá, gente? Dessatização, desinsetização, sanitização, limpeza de caixa d'água, enfim, vai ser uma ferramenta a mais para justamente as empresas de controle de pragas conseguirem trabalhar bem nesse sentido, né? Mais uma vez inovando, né? A gente está aqui inovando com o podcast, a gente vai inovar com o Control Max, tem muita novidade acontecendo aí. E me fala, Thiago, que mais que a empresa de controle de pragas pode utilizar para tangibilizar o serviço? Assim, na tua opinião, assim, o que mais agrega valor? É muito importante quando chega no cliente e realmente mostra para ele o que vai ser feito ali. Então, por exemplo, equipamentos diferenciados, até mesmo técnicas diferenciadas, ajudam muito nessa questão de tangibilizar, de mostrar para o cliente o que está sendo feito para ele conseguir mensurar e fazer uma avaliação ali de momento, né, para agregar valor. A gente tem um produto, o Bioinset 150 ciclos, que facilita esse tipo de aplicação, por exemplo, porque ele possibilita a gente fazer uma aplicação spot, sem a remoção do cliente, com equipamentos diferenciados. Bacana. E isso faz com que o cliente consiga acompanhar e dê até mais comodidade para o cliente e uma maior confiança, porque assim o cliente não fica justamente naquela expectativa. Será que está sendo feito? Não está sendo feito? Será que eu paguei aquilo que realmente vai ser executado? Será que a pessoa não vai, sei lá, me sacanear naquele momento? Então é muito bacana, porque essa possibilidade, essa técnica da desinsetização a seco, uma das possibilidades, o equipamento, né? Eu acho que em contratos também, Marcos, é muito importante aquela questão, por exemplo, de fazer um controle de insetos alados, dando mais foco para moscas, de usar, por exemplo, armadilhas luminosas. A armadilha luminosa é uma boa evidência física, né? Mas deixa eu ver se eu entendi. Em relação a essa técnica que você está falando, que é a aplicação spot. Né? Então, existe um produto específico para isso, um equipamento específico. O cliente não precisa sair do ambiente, é isso? Exatamente. Daí, ao executar o serviço com a presença do cliente, ele consegue avaliar melhor a eficácia disso, correto? Exatamente. E não tem o incômodo de sair, né? Perfeito. Porque eu acho que isso hoje é um problema muito sério, né? No dia a dia das pessoas, né? É comodidade.
Sim, Você oferece para a pessoa muito mais conforto ali, né? sim. Ela não precisa usar aquele tempo para buscar alguma outra fonte. Ah, eu vou sair, vou ter que realmente me hospedar num hotel, ficar na casa de fulano de tal. Isso aí é muito importante principalmente para quem tem crianças e animais em casa, né? Pets Ah, em então casa. também o nível de segurança é muito É maior, muito maior. É imagino. muito maior. Não, bem legal. E assim, continuando o nosso papo de evidências físicas, né? Então, o fato do operador estar junto com o cliente, isso é bacana. Você traz aí um processo de segurança e de confiança. As luminárias também aparecem, né? Porque o pessoal aqui está sendo feito algum tipo de controle de pragas, né? Isso, exatamente. E fora isso, assim, o que você acha que pode agregar valor? Eu vejo muitas empresas que ainda não usam uniforme, por exemplo. Eu vejo o operador que não tem uniforme. Isso é muito ruim, né? A padronização de carros, né, da imagem da empresa e do uniforme é uma coisa extremamente importante, porque você mostra mais profissionalismo quando você chega lá e sabe que é a empresa XYZ e que se tiver outras pessoas, outros operadores naquele momento, também vão ver que existe ali um padrão. A empresa já tem uniforme, já tem uma cara. Certo, entendi. É a mesma coisa o carro. A higiene da pessoa, a apresentação da pessoa, porque afinal de contas nós estamos falando de uma prestação de serviço. Sim, E a cara da empresa justamente é do operador, que está ali no campo, do técnico, o aplicador. E ainda nesse sentido, Marcos, é muito importante também a questão do treinamento voltar ainda, né, antes da gente dar uma sequência, porque o operador, como ele está lá na frente do cliente, o cliente não precisará sair, se o técnico aplicador ele não estiver bem preparado para atender o cliente, ele pode queimar a imagem da empresa. tá. Por isso que eu acho que é muito importante ele ter essas informações, receber o treinamento adequado para justamente fazer esse tipo de serviço. O crachá também é uma evidência física, O né? crachá é uma evidência física. Isso é legal, porque hoje a gente, infelizmente, a violência é uma constante Perfeito. nas nossas vidas, né? Sim. E acho que a identificação pessoal é interessante, né? E até onde eu entendi, o aplicativo da Inset Max, ele vai possibilitar também uma ferramenta de segurança, né? Exatamente. Porque você pode mandar o link para o cliente e quando o operador chega no cliente, ele, através de um código QR Code, ele confirma que é da empresa que foi contratada, né? Exatamente. Bem bacana. Isso aumenta muito a questão da segurança. Sim, De tecnologia, de inovação, que mais uma vez a Insight Max está lá na frente. E isso facilita bastante nesse processo. Então, assim, né, só para o pessoal entender, esse aplicativo, gente, é um aplicativo que vai facilitar o lado administrativo e vai facilitar o lado operacional, inclusive o lado de atendimento do cliente, né? bacana. Ô, Thiago, e me fala uma coisa, um desafio muito grande que as empresas têm é em relação ao prazo de garantia, né? Eu vejo assim, tem empresas que dão um mês, tem empresas que dão 3 meses de garantia, tem empresas que dão 6 meses, tem empresas que dão um ano. Um ano. Esses dias atrás eu vi uma empresa que foi fazer um serviço de controle de cupins e deu 20 anos de garantia. Quase vitalício. Eu fiquei pensando, será que essa empresa tem 20 anos de vida? Porque, imagina, o cara está dando uma garantia maior do que o tempo de existência dele, né? Como é que ele tem essa capacidade? Ele pode fazer isso? O que rege isso aí? Hoje, Marcos, a grande maioria das empresas atrela a garantia ao residual do produto. Entendi. É um dos aspectos. E aí a gente volta a discutir sobre isso. Hoje o que a gente tem que seguir é uma resolução justamente federal aí, que é a RDC 52, e ali ela dá orientações sobre como o serviço deve ser prestado, quando na verdade a gente numa prestação de serviço não existe uma garantia como garantia de um produto, né? O que a gente oferece é um controle de qualidade, é uma reavaliação, né? É um monitoramento. E isso a gente tem que se atentar muito, porque não existe uma regra básica. Tem que ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. São sugestões. O que a gente tem que justamente se atentar é ao fato de estar sempre presente no cliente, caso ele precise de uma reaplicação. E muitas vezes até o estabelecimento de contratos nos ajuda nesse sentido. Então o termo correto não seria garantia, Seria uma garantia de assistência técnica, um GAT. Tá. Entendi. É uma assistência técnica. E a RDC 52, que é uma resolução, né, que fala sobre o controle de pragas.
O que ela fala em relação à garantia? Existe lá um parágrafo, inclusive, que, por exemplo, que as aplicações, o monitoramento, enfim, a revisão do serviço deve ser executado, feito minimamente mensal. E o que eu interpreto disso? Não significa necessariamente que precisa estar todo mês lá no cliente fazendo aplicação de produto. Pode se retornar no ambiente, dependendo do tipo de ambiente, evidentemente, para fazer um monitoramento. Uma residência com uma infestação baixa de barata não tem necessidade do cliente, da empresa de controle de pragas, visitar essa casa, essa residência todo mês. Entendi. Um cupim, por exemplo, eu acho bacana de fazer um monitoramento. Eu vou dar 2 anos. Por que então não oferece um monitoramento a cada 6 meses para ir lá verificar qual que é a situação? E até pegando um gancho comercial, nesse retorno ao cliente, ele até pode vender um outro serviço. Legal. Tipo, ele vai estar constantemente no cliente, de repente ele tem outro tipo de problema, ou você pode dar um benefício para ele, como por exemplo uma limpeza de caixa d'água, né? Sim. E aí você vende outro serviço nesse momento, né? Exatamente. E assim, a RDC 52, então, pelo que eu entendi, ela também está alinhada com o CDC, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor. Né, onde ele fala que serviços não duráveis você tem que dar pelo menos 1 mês de garantia. Isso. Né? Então, ou seja, a gente tem que dar garantia. O mínimo é 1 mês. Né? Quando a gente fala a gente, eu estou me referindo às empresas de controle de pragas, tá, gente? E a partir daí, a responsabilidade passa a ser da empresa. Né? A partir de 1 mês, se eu quiser dar 3 meses, eu dou. Se eu quiser dar 6 meses, eu dou. Porém, eu tenho que realmente prestar assistência técnica adequada, né? Sim. E não posso associar isso também aos residuais dos produtos, é isso? Exatamente. Dando um exemplo, se a empresa coloca lá 3 meses de garantia de assistência técnica, se o cliente for um pouco mais ligado, ele pode justamente utilizar 4, porque ele tem os 3 meses que a empresa deu, mais 1 mês que o CDC garante para ele. Entendi. Isso é importante de deixar até claro nos contratos, enfim, nos papéis, nos documentos que são oferecidos para os clientes. E essa questão, Marcos, você comentou, né, que a gente estava falando no início, sobre o residual do produto, que muitas empresas acabam se apoiando nisso, a gente tem que acabar desmistificando, né? Porque quando a gente faz a apresentação do produto, uma das perguntas mais comuns é qual o residual do produto, né, Marcos? Qual o residual? Quanto tempo ele dura? Qual é o tempo de permanência? E é muito importante a gente destacar, e a gente sempre fala isso, gente, residual de produto depende de N fatores, né? Os testes a gente faz em ambientes específicos, laboratórios, onde a situação, tudo está sendo controlado, né? Você tem temperatura ideal, pH da água ideal, tipo de superfície ideal, não toma chuva, não toma sol, e a gente tem lá os períodos residuais. Mas isso não significa necessariamente que no ambiente esse período seja igual, porque cada situação vai exigir uma solução. Índice de luz solar, né? pH, porosidade, enfim, tudo, chuva, limpeza, tudo acabar interferindo. Então a gente não pode se apoiar no período residual do produto para justamente oferecer uma garantia para o cliente. Por isso que é muito importante a gente fazer a garantia de assistência técnica. E aí é importante falar que é assistência técnica, não aplicação de produto, reaplicação de produto. Eu acho que isso é bem importante, né? Eu acho que assim, se houver a necessidade, né, de você fazer uma reaplicação, que se faça, né, mas não necessariamente. Você pode simplesmente ir lá, fazer manuseio do ambiente, aumentar, de repente, uma armadilha adesiva. Enfim, você tem outros modos de avaliar se realmente a infestação está controlada e, se for o caso de usar algum tipo de técnica de controle, fazer da melhor maneira possível, né? Sim. E pegando esse gancho aí do residual, Thiago, eu sei que é um tema bastante longo, né? A gente falar sobre características de produtos, né? Sim. Ainda mais da nossa linha, né? Que é uma linha muito extensa. Você tem aí vários produtos para todo tipo de solução, todo tipo de problema, né? Mas assim, de uma forma geral, se eu quiser ter um residual longo, né? Que tipo de formulação que eu devo usar? Isso
também volta naquela questão, Marcos, do responsável técnico do conhecimento do portfólio de produtos, do conhecimento dele e do treinamento para os seus operadores, técnicos operadores. Então, de uma maneira geral, a gente pode classificar assim como residual, né? A gente tem lá os PMs, os pós-molháveis, temos os microencapsulados, os CS, né, cápsula em suspensão, que são produtos, os WGs, né, os grânulos dispersíveis em água, que são 3 formulações que têm um longo residual. Então, a gente fala aí de um período de até 120 dias. Uhum. Então, por exemplo, para áreas mais extremas, esse tipo de formulação mais extremas, eu digo, onde muita matéria orgânica, muitas vezes porosidade excessiva, áreas externas, onde toma muita chuva e sol, essas formulações são as mais recomendáveis. Tendo aí uma pequena observação do pó molhável, que aí é ideal para a área externa e para superfícies claras, né? Por que você fala isso? Porque assim que ele seca, ele deixa aquele resíduo mais branco, mais aparente na superfície. Se é uma superfície mais escura, fica aquela marca linda e maravilhosa que o cliente acha que acabou estragando o piso, a superfície dele. Ah, entendi. Então, pode trazer digamos assim, um efeito negativo, né? Não deve se usar pó molhável, então, dentro de residência, imagina, porque senão vai, digamos assim, manchar uma superfície, um armário, um móvel, alguma coisa assim. E aí você até acaba tirando a credibilidade da empresa, né? Entendi. Porque é até pior. A gente já recebeu ligações do tipo, né, Marcos? Poxa, olha, usei um produto XYZ aqui, manchou a superfície. Mas que produto é esse? Era um pó molhável. Mas como você não sabia que o pó molhável ficava com essa característica? Ah, eu não sabia, nunca ninguém me falou. Ele, quando vai se explicar para o cliente, como é que ele vai fazer? Ele já perdeu completamente a sua credibilidade nesse momento, né? Sim, sim. Tem o SC, né, a formulação suspensão concentrada, que permanece ali até uns 90 dias no ambiente. E a gente tem os concentrados emulsionáveis, que a gente nem considera como efeito residual, né, Marcos? A gente pode falar de uns 30 a 40 dias, justamente pela característica do produto, né? O concentrado emulsionável é aqueles produtos à base de solvente, né? Isso. Geralmente tem um odor forte, porque são formulados à base de querosene, derivados de petróleo, né? Então o odor dele é muito forte. E aí vem um aspecto legal, assim, antigamente o pessoal falava o seguinte, olha, se não tem cheiro é porque o produto não funciona, né? Ou assim, existia uma relação direta entre o odor e o produto ser bom. A verdade assim é que era uma tecnologia antiga e hoje, de fato, você tem a possibilidade de ter produtos sem cheiro, né? Mas naquela ocasião não. Exato. E se houvesse algum tipo de trabalho, de aplicação e não tivesse cheiro, provavelmente estava sendo aplicado água, né? Perfeitamente. Então o povo ficou esperto e falou assim, não quero saber de empresa que não use produto com cheiro. Hoje é o contrário. Hoje, em termos de segurança, as pessoas valorizam muito os produtos sem odor, sem cheiro, né? E isso é interessante, né? O comportamento vai mudando, né, das pessoas. As pessoas vão valorizando outras coisas além da eficácia, mas hoje as pessoas têm muita preocupação com a saúde. Eu acho que aquela técnica que você falou de aplicação em spot, ela é muito interessante, porque você acaba fazendo uma aplicação mais limpa, aplica menos produto no ambiente, então você tem menos riscos toxicológicos aí envolvidos, né? Você consegue dar mais segurança para o teu cliente, né? E caminhando em termos de formulação, a gente também tem os raticidas, né? Sim. Que, assim, como é que você divide as formulações? Como é que você indica um produto para uma determinada área, um outro produto para uma determinada área? Os raticidas, né, Marcos, a gente tem que sempre avaliar a questão de quanto tempo ele permanece mais intacto no ambiente e qual é o seu nível de atratividade. É uma mistura dos dois. O que a gente sabe é que se é um produto que tem muita resistência, ele tem baixa atratividade. Se é um produto que tem alta atratividade, ela tem uma baixa resistência. A gente faz mais ou menos esse parâmetro aí. E é importantíssimo nesse sentido até conhecer a biologia e comportamento do roedor em si, né? Se nós estamos falando, por exemplo, de um produto que tem mais parafina, como um bloco parafinado, por exemplo, a gente não pode nunca colocar ele no alto para um rato de telhado iscar, porque ele é o mais exigente, ele não vai consumir aquilo. Mas, por outro lado, é uma isca que acaba tendo uma alta resistência no ambiente.
Hoje a gente tem o bloco extrusado, né, o Rato Kill bloco extrusado, que é uma formulação que tem menos parafina que o bloco parafinado, só que acaba sendo mais resistente do que as outras formulações. E hoje, pelo fato dele ser embalado individualmente, isso também aumenta bastante a sua resistência, né? Então a gente consegue utilizar em áreas externas dentro de porta-iscas para controlar, por exemplo, roedores como o ratazana. Né? Isso é de extrema importância. Agora, quando a gente tem uma área de alta disponibilidade de alimentos, principalmente em áreas internas, a gente pode utilizar iscas com maior atratividade, como o nosso Rato Kill girassol, Rato Kill grãos especiais e tem o Rodimax Soft Bait. Esse é o The Must. Esse é o the best. Esse é um dos queridinhos, né? No entanto, que é até interessante, gente, a gente sempre brinca nos treinamentos, que se o seu técnico aplicador tiver com fome no momento da execução do serviço, 2 produtos ele tem que evitar de usar. É o Rato Kill extrusado, porque é extremamente cheiroso, e o Rodimax Soft Bait. Mas o que é esse Rodimax Soft Bait? Ele é um produto, é uma isca fresca, é um produto com farináceos e óleos vegetais, extremamente atrativos e que ele está ali coberto por um papel filtro. Esse tipo de produto ele é iscado pelas 3 espécies, né? Ele é atrativo para as 3 espécies e pode ser inclusive utilizado em áreas com alta disponibilidade de alimento. O que até então é muito difícil de se obter um tipo de controle nesse ambiente, né? Porque existe ali uma competição alimentar até desleal. Mas é uma isca que é para ser pontuada em locais de média a altas infestações para o roedor consumir rapidamente. Não é uma isca de monitoramento diferente do bloco extrusado. E essa história que se você encostar com a mão no raticida, o rato não pega, isso é verdade? Essa questão, se a gente for parar e analisar, nós estamos falando aí de 3 espécies de roedores que estão acostumadas com a nossa presença no ambiente. Por isso que são até chamados de sinantrópicos comensais. Nosso cheiro, para eles, não muda absolutamente nada. Vamos pensar num hortifruti, todo mundo manipulando ali os frutos. Faz sentido, né? O pessoal... Completamente fora de questão é que existe, evidentemente, uma questão aí de segurança, né? E é que tem coisas que a gente tem que deixar muito clara, né, Marcos? Porque nesse caso aí se o camarada tá fumando e ele vai manipular o raticida, aquele cheirão de cigarro da nicotina, isso pode atrapalhar a atratividade, nesse caso. Ou quando ele utiliza a mesma luva para manipular o inseticida e o raticida, que pode acabar contaminando o raticida. Nesse sentido, sim. Fora isso, aqui do jeito que nós estamos, não fumamos, não manipulamos raticida, a gente pode colocar justamente a mão no raticida, que isso não vai atrapalhar em nada. Só por uma questão de segurança, a gente deveria usar pelo menos uma luva, né, que é o essencial. E assim, tem bastante mito, né, sobre roedores, né? Um deles, assim, que a gente acompanha, e eu acho que até cientificamente é correto, é que algumas espécies, elas não pegam de imediato a isca que você colocou. Isso é verdade, né? Sim. É um comportamento de neofobia, né? Que tá presente no rato de telhado e na ratazana. Então, medos de coisas novas, aquele alimento, por mais atrativo que ele seja, aquela isca, por mais atrativa que ela seja, ela de imediato pode não ser consumida, mas por uma questão comportamental da espécie. Ainda mais falando em rato de telhado, que é extremamente exigente nessa questão de escagem, né? Então pode levar assim, algum tempo até ele iscar aquele raticida específico. Certo. Isso não significa que a qualidade do raticida é baixa, não, é questão comportamental. Isso é uma situação complicada, né? Isso, em algum momento, pode levar, digamos assim, a uma má interpretação de qualidade. E isso é importante que as empresas saibam para que não sacrifiquem um produto em função desse comportamento dos roedores, né? Perfeito. Tem que dar o tempo ao tempo, né? Por isso, Marcos, aí é sempre de volta naquela questão. Como que a gente vai avaliar a qualidade do serviço, né? Então, a padronização, o treinamento, o conhecimento é extremamente importante nesse sentido. E a gente sabe, né, Marcos, não existe uma formação específica para isso, né? Você é engenheiro agrônomo. Sim. Eu sou biólogo. Você teve lá controle de pragas agrícolas. Sim.
Mas se for direcionar para controle de pragas urbanas, existem ali as suas diferenças, Com cada uma certeza. suas peculiaridades. Por isso que é muito importante, pessoal, buscar o conhecimento, buscar as informações, né? É uma coisa que dificulta bastante o nosso segmento, é não ter, por exemplo, mesmo nos cursos de nível superior, é, áreas de conhecimento específicas para o controle de pragas urbanas. É muito raro você encontrar isso. Sim. Então você tem especializações, né? Você tem cursos que as associações fazem, que as indústrias fazem, enfim, que consultores independentes fazem também, mas assim, a nível formal não existe, né? Então isso realmente acaba gerando um desconforto. Eu acho que como é uma profissão técnica, deveria haver alguma coisa nesse sentido, né? Sim, e até nisso que você está falando, Marcos, puxando um gancho, existe a questão da responsabilidade técnica em relação a quais profissionais podem justamente executar esse tipo de serviço. E quais são hoje os profissionais que são permitidos? Os mais comuns, engenheiros agrônomos, biólogos, químicos, técnicos em química, farmacêutico, médico veterinário. Tem engenheiro florestal e existem algumas outras peculiaridades. Existe algum que não pode executar? Eu acho que é mais fácil a gente direcionar para o seguinte pensamento. Entre em contato com o Conselho Regional e pergunta se tem justamente digamos assim, Habilitação. a habilitação para justamente responder tecnicamente para uma empresa de controle de pragas, né? E assim, a gente falou bastante sobre capacitação, falamos também aí um pouquinho sobre Código de Defesa do Consumidor, falamos sobre responsabilidade técnica. Além disso, para avaliar a qualidade de um serviço, o que a gente pode fazer? O que as empresas podem fazer para que eles tenham, digamos assim, um feedback dos clientes deles, um pós-venda, para que as empresas possam melhorar? Eu acho que a questão do atendimento ao cliente vai desde o início da contratação do serviço, a correta explicação de como o serviço será executado, manter esse padrão, esse procedimento até o ato da execução do serviço, com a parte técnica operacional, que estará lá na frente do cliente, falando a mesma linguagem que foi prometida no ato da venda, e posteriormente a esse serviço ser executado, um acompanhamento pós-venda, né? Um serviço de qualidade mesmo, de garantia de qualidade, que é entrar em contato com o cliente para justamente verificar quais são, como foi essa recepção, como foi essa percepção do serviço. E aí dentro disso a gente envolve de novo a questão das técnicas a serem utilizadas, dos produtos a serem utilizados e como que foi feita justamente essa comunicação, que envolve lá atrás tudo aquele conhecimento, habilidade que você tem ali sobre esse tema. Mas nesse sentido até mesmo, Marcos, o que você complementa? A gente pode fazer uma pesquisa de satisfação, né? Existem algumas pesquisas aí voltadas para a prestação de serviço, e aliás, muito simples, né? Assim, eu tenho 2 exemplos de pesquisa de satisfação. Um deles é você perguntar de 0 a 10, uma nota de 0 a 10, se o cliente te indicaria para algum familiar dele. Né? Então, Boa. se ele te falar, não, tua nota 9, 10, ele vai ser um promotor da sua marca. Ele vai te indicar, ele vai te falar, vai te ajudar no aspecto comercial. O pessoal que te der nota 7, 8, eles não são nem promotores, nem vão falar mal de você. Tá. De 1 a 6 vão falar mal de você. Então, assim, é uma forma rápida de você avaliar a satisfação do cliente em relação à execução do serviço. Outra um pouquinho mais agressiva é você fazer a seguinte pergunta para ele também, aí de novo de 0 a 10. Se o meu serviço fosse 10% mais caro, você ainda assim me contrataria? Para entender qual é o nível de fidelidade que ele te deu, né? Ou vai te dar. Então, assim, de 9 a 10, ok, ele vai te pagar 10% a mais. 7, 8, talvez ele faça umas cotações. Abaixo de 6, com certeza ele vai te trocar. Né? Então, assim, é uma ferramenta que muitas empresas não utilizam, né?
e que realmente, independente do teu segmento, mas eu acho que no segmento de controle de pragas é muito pouco comum isso. Você fazer uma pesquisa de satisfação. É muito positivo você ter um feedback, bater um papo com o teu cliente, mas às vezes fazer essa coisa um pouco mais formal gera um pouco mais de valor e você consegue trabalhar isso de forma mais planejada, no intuito de entender o que você pode melhorar. Obviamente que isso é um indício, né? Depois você pode entrar de maneira mais profunda, perguntando outras coisas, detalhes, como o que foi melhor, o que foi pior, o que seria mudado, enfim, aí você pode trabalhar com isso também, né? E tem uma coisa que você fala bastante no seu treinamento de marketing, que é o pior cliente é aquele que não reclama, né? Nossa, isso aí é assim, no Brasil é uma constante. Às vezes a gente acha que o cliente não reclamou e está satisfeito, muito pelo contrário. Na verdade, ele vai comprar já em outro lugar, com certeza na próxima vez, né? Diferente de algumas outras culturas ou países onde as pessoas têm o hábito de reclamar. Então, assim, o fato de a pessoa reclamar, o que a gente tem que interpretar? Ele está te dando uma oportunidade de melhoria. Então, a gente tem que interpretar dessa forma positiva. E não simplesmente, putz, sabe, não aceitar de repente, ou então não levar a sério. Porque, de fato, se o cliente reclamou, a gente pode melhorar. E no Brasil, infelizmente, muitas pessoas, ainda que não estejam satisfeitas com o serviço, elas não reclamam. Então, isso é uma particularidade da nossa cultura, né? Sim. Até mesmo o trabalho das redes sociais se torna importante nesse sentido, né? Isso é um risco. Eu acho que cada vez mais, né? As pessoas elas têm que tomar cuidado, porque essa cultura pode mudar rapidamente, né? Eu tô assim, face to face, né? Tipo, eu tô cara a cara com você, eu não reclamo, mas meu amigo no Facebook, no Instagram ou em qualquer outro lugar, eu desço a lenha. Então, e aí quando o cara, além de te deixar mal perante ele, o negócio fica claro para todo mundo, né? Sim. Então é muito importante a pesquisa. Você pode se antecipar, né? Se você fizer a pesquisa antes dele pôr no Facebook, você tem uma oportunidade de dar uma segurada, né? Então, sim, as redes sociais hoje em dia elas servem como parâmetro de avaliação, né? Hoje e serviço é assim. Hoje você vai viajar, vai para um hotel, sei lá, em qualquer lugar. Aí você vai lá no hotel, você dá uma olhadinha no valor, você dá uma olhadinha no padrão, você tem ar-condicionado, você tem chuveiro, você tem cama. E aí o que você vai fazer logo em seguida? Você vai nas avaliações. Aí você pega, esse hotel é bom, esse hotel não é bom. Então, assim, é muito importante hoje você ser bem avaliado, né? E serviço tem isso. Uma das ferramentas, assim, mais baratas de marketing é a indicação. É o boca a boca. É o boca a boca, exatamente. Então, quando você tem indicação, o que acontece? Você consegue crescer sustentavelmente. Se você não tem indicação, você vai ter que ficar o quê? Gastando em marketing, gastando em campanhas de vendas, dando desconto, e aí você prejudica a saúde financeira da sua empresa. Então, é muito importante que se façam essas pesquisas de satisfação para que a gente consiga melhorar no dia a dia, né? Sim. E ainda nessa questão do marketing, pessoal, eu acho que é muito importante a gente acabar percebendo o seguinte, existem algumas, eu acho que tem bastante empresa trabalhando, por exemplo, no Instagram, né, as empresas de controle de pragas. Mas a gente tem que se atentar, é que eu estou puxando uma coisa que você foi falando lá, Marcos, como que isso está sendo ofertado para o cliente, como que o cliente vai ver esse tipo de situação. Porque a gente chega a ver assim umas barbaridades, né, que o pessoal pratica. Meu Deus. E faz a festa. Olha, o meu serviço é de qualidade, é diferenciado. Então, nesse sentido, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. E acho que é uma cultura, um comportamento do brasileiro, né, Marcos? O medo de conversar com o cliente, de ter esse feedback. Sim. Talvez porque putz, eu não quero ouvir reclamação, não estou pronto para isso, ou, putz, eu vou ter que realmente melhorar. E eu também não quero melhorar. Então, nesse sentido, eu acho que é até, enfim, tanto quanto peculiar.
A gente está até com um tempo considerável aí, Marcos. Eu acho que para a gente até finalizar, se você não tiver alguma outra coisa aí para a gente debater. Não, tranquilo. A gente pode até marcar um outro bate-papo para falar sobre marketing. Perfeito. Para falar sobre vendas e sobre, por exemplo, formação de preço, que a gente vê muita dificuldade nas empresas, né? Sobre conceitos de formação de preço. Sim. Dá para a gente bater mais um papo bacana com esses tópicos. Com esses tópicos, isso aí. Eu só queria finalizar, Marcos, com a parte de segurança, tá? Porque como nós estamos falando justamente de praguicidas, né, de produtos químicos, é sempre importante a gente deixar claro essa questão todo produto químico apresenta um nível de toxicidade. Sim. Cada indivíduo vai ter ali uma sensibilidade diferente a determinados produtos. Enfim, tem gente que tem alergia a camarão, que já não é mais um produto químico, mas enfim. Tem gente que tem alergia a jornal, tem gente que tem alergia a sabonete, a shampoo, enfim. Quando nós estamos falando então de inseticidas que até certo ponto são até mais agressivos, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a questão do uso do EPI é extremamente importante. E não usar apenas por usar, né? Fazer as manutenções corretas, a parte de higiene, a parte do uso correto de equipamentos, de EPIs, né? Porque eu vejo que tem muita gente que usa aquela luva de látex, aquela mais frágil, para utilizar com inseticida. Sim. E se utiliza com um CE, um concentrado emulsionável, aquilo lá derrete a luva. Exatamente. E o risco de exposição acaba sendo muito alto, até mesmo pela característica da formulação, né? A penetração na pele é muito mais rápida. Tem a questão da volatização, que você acaba inalando, se não tiver com a máscara adequada, com o filtro trocado, enfim. Segurança nunca é demais, né, Thiago? Nunca. A gente que acompanha aí serviços há praticamente 20 anos, né? Graças, assim, a Deus, eu nunca presenciei, assim, grandes intoxicações, mas quando acontece é traumatizante, né? Então, eu devo ter passado isso 1 ou 2 vezes na minha vida, mas o uso de EPI, ele evita todo esse problema, né? E principalmente o cuidado com as pessoas e animais que vão estar ali depois da execução do serviço, né? E por isso que aí, só para pegar um gancho do que você falou lá, hoje o consumidor atual, ele valoriza muito mais um produto com baixo odor, base d'água. Lógico que se a gente for oferecer lá na padaria do seu João, que tem a padaria há 50 anos, e ele estava fazendo controle de pragas, a dedetização lá do passado, ele quer Sim. o CE. Quer o cheiro. Ele quer o cheiro. Mas um cliente mais atual, que mora numa residência, numa casa, uma área administrativa, numa farmácia, os produtos com menos odor. Um hospital. Os produtos SCs, os produtos base de água com baixo odor, WG mesmo, acabam sendo muito mais seguros. Mas sempre importante destacar essa questão dos equipamentos, né? Com certeza. Dos EPIs. Thiago, maravilha, obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Você vai ser sempre o nosso mestre de cerimônia aqui? Eu acho que isso pode oscilar, Marcos. Não, com certeza, com certeza. Eu acho muito bacana a interação, né? Esse bate-papo, o ping-pong aqui, né? E é legal chamar outras pessoas, né? Outros profissionais também, eu acho que... Sim. Nós chamaremos, né, Marcos? Então distribuidores, outros profissionais da área aí que vêm aí para agregar bastante nesse sentido. Maravilha, então. Marcos, eu gostaria muito de agradecer você mais uma vez. Obrigado você, Thiago. Obrigado a Insetimax também, né, por nos proporcionar esse momento. Esse momento, esse lance extremamente exclusivo. Era isso, gente. Então, esse foi o nosso papo hoje no Podcast Max, o podcast da Insetimax. Valeu, gente. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.